Olá, peixes! Hoje eu quero que você pare por um instante, respire fundo e sinta a diferença entre viver no automático e viver com propósito. 7 de janeiro de 2026 não é um dia qualquer para a sua sensibilidade. É como se o universo acendesse uma luz suave no fundo do mar, mostrando o caminho para você se encontrar sem precisar se perder em nada nem em ninguém. E se você chegou até a Kauai, não é FUIPURACASU. Existe a mensagem muito clara para o seu coração, e ela começa assim: você não precisa salvar o mundo para provar que é MUR. Você só precisa voltar para SI. Informação astrológica geral. Peixes, você é um signo de água, mutável, e isso significa que a sua essência se adapta, sente, pressente, absorve e transforma. Em muitos dias, essa capacidade é a sua maior força e, ao mesmo tempo, o seu maior desafio. No dia 7 de janeiro de 2026, a vibração do céu favorece a organização interna, como se a vida pedisse que você colocasse nome no que sente e direção no que deseja. Não é um convite para você endurecer. É um convite para você se estruturar com delicadeza, como quem cria margens para um rio seguir mais bonito, mais limpo e mais livre. A energia do período aponta para escolhas pequenas que mudam muito. Peixes tende a pensar em grandes gestos, grandes sacrifícios e grandes viradas. Só que hoje o universo fala baixo e pede constância. Em vez de prometer tudo, faça uma coisa bem feita. Em vez de tentar agradar todos, seja verdadeiro com uma pessoa, começando por você. Em vez de fugir para o sonho, traga o sonho para o chão com um plano simples. Esse é o tipo de atitude que, para você, funciona como uma cura. Há uma sensibilidade especial para perceber sinais. Você pode notar coincidências, palavras que se repetem, lembranças que voltam, músicas que tocam em momentos exatos, encontros inesperados ou mensagens que chegam no instante certo. O seu desafio é não transformar tudo em presságio de ansiedade. O seu dom é sentir a direção. Então, hoje, se algo se repete, pergunte: o que isso quer me ensinar sobre limites, sobre prioridade, sobre verdade? O clima do dia favorece também a limpeza emocional. Peixes carrega histórias que nem sempre são suas. Você guarda dores de gente que você ama, preocupações de família, tensões de trabalho, medos antigos e até saudades que não encontram lugar. Em 7 de janeiro de 2026, você pode escolher carregar ou soltar. E soltar não é esquecer. Soltar é parar de reabrir a mesma ferida todo dia, como se a dor fosse um compromisso. Você pode honrar o que viveu sem ficar preso ao que te faltou. A sua intuição está mais fina, mas a sua energia pode oscilar se você não se cuidar. O que te desequilibra hoje não é o mundo lá fora, é a mistura do mundo lá fora dentro de você. Por isso, tudo o que te ajuda a separar o que é seu do que é dos outros vira ouro. Uma pergunta simples pode mudar o seu dia. Isso que eu estou sentindo é meu ou eu estou absorvendo de alguém? Se for de alguém, você pode acolher sem incorporar. Se for seu, você pode acolher sem se afogar. Em termos de ritmo, o dia pede atenção aos horários, ao corpo e à rotina. Você pode fazer muito se não se dispersar. E a dispersão, para peixes, muitas vezes vem quando você começa a dizer sim por pena, por medo de magoar, por vergonha de negar. Hoje, a vida te dá uma chance de praticar o não que protege o seu sim, o não que preserva sua energia, o não que mantém a sua alma inteira. Tome cuidado com idealizações. Você pode olhar para uma situação e enxergar apenas o melhor, ignorando o que já te deu sinais de alerta. Esse é o seu lado mágico, mas também é o seu lado vulnerável. A magia verdadeira não é negar a realidade, é transformar a realidade sem mentir para si. Então, se hoje você sentir que está romantizando demais alguém, uma proposta ou uma esperança, pise no chão e observe fatos. Fatos não te tiram a poesia. Fatos te dão segurança para você amar e criar sem se destruir. O dia também destaca o valor da discrição. Nem todo sonho precisa ser contado antes de acontecer. Nem toda decisão precisa de aprovação. Há uma maturidade em fazer em silêncio e deixar a vida mostrar. Para peixes, isso é libertador, porque você tende a buscar um espelho emocional. Só que,
Hoje, o espelho que você precisa é interno, a sua bússola é o seu respeito por si. No final do dia, você pode sentir uma sensação de alívio se fizer escolhas alinhadas. Esse alívio não vem de resolver tudo, vem de não se abandonar. A energia de 7 de janeiro de 2026 quer te lembrar que você não veio ao mundo para ser um remendo de todos. Você veio para ser inteiro, sensível e também firme. Retrógrado Mercúrio. Peixes, mesmo quando Mercúrio não está em retrogradação, existe uma lição mercuriana que atravessa o seu dia. A forma como você se comunica determina a forma como você vive. E, para você, comunicar não é apenas falar. É escolher o que você responde, o que você ignora, o que você aceita, o que você negocia, o que você engole e o que você expressa. Hoje, a energia associada a Mercúrio pede revisão, clareza e responsabilidade emocional com as palavras. Você pode sentir uma vontade de voltar a conversas antigas, reabrir diálogos, esclarecer mal-entendidos ou entender o que ficou mal resolvido. Isso pode ser muito positivo, desde que você não use a conversa como um portal para reviver dor sem propósito. A pergunta é: eu quero me libertar ou eu quero sofrer com justificativa? A sua mente pode criar cenários, e cenários não são realidade. Se você for conversar com alguém, escolha a intenção de construir, não a intenção de provar. O arquétipo de Mercúrio também fala de detalhes. Peixes enxerga o todo, mas às vezes escapa do pequeno. Hoje, o pequeno é decisivo. Leia mensagens com calma. Confirme horários. Evite prometer algo que você não tem certeza de cumprir. Se você se comprometer com algo, escreva, anote, organize. Isso não diminui sua sensibilidade, isso honra sua palavra. E quando você honra sua palavra, você se respeita. Cuidado com ruídos. Ruídos são aquelas coisas que parecem urgentes, mas não são importantes. Ruídos são discussões que começam por um tom e acabam em ferida. Ruídos são pessoas que te procuram só quando precisam e você se sente culpado por não atender. Hoje, o melhor uso de Mercúrio é aprender a responder sem se explicar demais. Você não precisa escrever um texto enorme para justificar um limite. Um limite claro é um ato de amor próprio. Se houver atrasos ou mudanças no seu dia, não interprete como castigo. Interprete como ajuste. O universo tem um jeito curioso de proteger peixes. Quando você está prestes a entrar em algo que não combina com você, às vezes, a porta que trava é livramento. Às vezes, o caminho que demora é para você chegar mais consciente. Use qualquer interrupção como pausa para observar. Eu estou indo por vontade ou por pressão. Mercúrio também governa pensamentos repetitivos. E você pode, hoje, cair em espirais mentais. E se, e se, e se. Quando isso acontecer, volte para algo concreto. Beba água. Caminhe 5 minutos. Organize uma gaveta. Respire com contagem lenta. O seu corpo é a âncora que te traz de volta. Você não precisa resolver a vida na cabeça. Você precisa viver o dia com presença. Um ponto importante: evite falar no impulso. Peixes fala com o coração, mas às vezes o coração está ferido e quer se defender. Se você sentir irritação ou mágoa, dê um tempo antes de responder. Não para engolir, mas para escolher melhor. A sua palavra tem poder. Ela cura e ela corta. Hoje, você pode escolher ser preciso sem ser duro, sincero sem ser cruel, sensível sem ser confuso. Se você estiver estudando, escrevendo, criando conteúdo, assinando documentos, combinando viagens ou lidando com tecnologia, faça tudo com calma e checagem dupla. Isso evita desgaste e, mais importante, te dá aquela sensação rara de tranquilidade. Eu fiz direito, eu me cuidei. A lição mercuriana do dia é simples e profunda. Clareza não é frieza. Clareza é carinho com a realidade. E Peixes, quando aprende a ser claro, se torna ainda mais magnético, porque as pessoas sentem que você é verdade. A MUR, Peixes, no amor, o dia 7 de janeiro de 2026 te convida a um tipo de romantismo que não te drena. Você é capaz de amar de forma imensa, mas muitas vezes confunde amor com ausência de limites, e hoje a vida quer te mostrar que limites bem colocados não diminuem a paixão. Eles protegem a relação, protegem o desejo e protegem a dignidade.
Se você está em um relacionamento, este é um dia excelente para conversas que aproximam. Não precisa ser uma conversa pesada. Pode ser uma conversa de alinhamento, de rotina, de planos, de pequenas expectativas. Peixes guarda muito dentro e depois explode ou se afasta. Hoje, o melhor caminho é falar antes que vire nó. Falar com delicadeza, mas com honestidade. Dizer o que você sente sem acusar. Dizer o que você precisa sem exigir. Existe também uma chance de você perceber onde você está se anulando. Talvez você esteja cedendo demais para evitar conflito. Talvez você esteja carregando responsabilidades emocionais que não são suas. Talvez você esteja se contentando com migalhas por medo de ficar sozinho. Hoje, a energia do amor te pergunta: você se sente escolhido ou você se sente usado? Você se sente visto ou você se sente conveniente? Você se sente em paz ou você vive em alerta? Não é para julgar o outro com dureza. É para se ouvir com coragem. Para quem está solteiro, o dia traz uma vibração de encontros com significado, mas não necessariamente com pressa. Você pode sentir atração por alguém que parece entender seu mundo interno, alguém com olhar profundo ou uma conversa que flui sem esforço. O cuidado aqui é não transformar uma troca promissora em uma história inteira antes do tempo. Deixe o vínculo crescer com sinais concretos. A imaginação é linda, mas a consistência é que sustenta. Se alguém do passado aparecer, emocionalmente ou de forma real, observe com maturidade. Nem todo retorno é recomeço. Às vezes é só uma prova do que você já superou. Às vezes é uma chance de fechar uma porta com respeito. Às vezes, sim, pode ser uma reconciliação. Mas a diferença entre reconciliação e repetição está na mudança. Hoje, pergunte: o que mudou de verdade? Sem mudança, o amor vira ciclo. E você merece caminho. O amor também passa pelo seu autocuidado. Você fica mais atraente quando está inteiro. Quando você dorme bem, quando você se alimenta melhor. Quando você cuida do seu espaço, quando você trabalha seus limites, quando você se respeita. Existe uma sensualidade silenciosa em alguém que sabe quem é. Hoje, se você fizer algo por você, sem depender da validação de ninguém, você estará alimentando o seu magnetismo. Para os casais, há um destaque para a intimidade emocional. Você pode querer mais carinho, mais atenção, mais demonstração. Em vez de esperar que o outro adivinhe, peça de forma clara e doce. Diga: eu gostaria de um tempo juntos. Eu preciso me sentir mais próximo. Eu sinto saudade de nós. Esse tipo de fala abre portas, e se o outro não responde, isso também é uma resposta. Amor saudável é reciprocidade. Cuidado com ciúme sutil ou insegurança disfarçada de intuição. Peixes têm uma intuição poderosa, mas também têm medo de ser abandonado. E, quando o medo assume o volante, você começa a interpretar qualquer silêncio como ameaça. Hoje, antes de concluir, observe, pergunte, confirme. Uma relação cresce com confiança e transparência, não com suposições. Para quem está se curando de um término, este dia pode trazer ondas de saudade. Saudade para peixes é uma maré. Ela vem, cresce, bate e depois baixa. Não lute contra a maré, acolha. Mas não volte para um lugar que te machucou só para sentir algo familiar. O familiar nem sempre é o certo. O certo, às vezes, começa estranho, porque é novo. E você está aprendendo a amar de um jeito novo, sem se abandonar. Uma mensagem forte para o seu coração hoje. Amor que te confunde demais não é poesia, é alerta. Amor que te dá paz pode parecer simples, mas é luxo. Escolha a paz. Escolha a verdade. Escolha ser tratado como alguém que importa. Família. Peixes, a família é um campo sensível para você, porque você sente tudo de todos. Você percebe quando alguém está triste mesmo sem falar. Você nota as tensões escondidas. Você capta o que ninguém diz. E isso pode ser lindo, mas também pode ser pesado. Em 7 de janeiro de 2026, a energia familiar pede um equilíbrio novo. Empatia sem absorção, ajuda sem sobrecarga, presença sem autoanulação. Este é um dia em que você pode ser chamado a apoiar alguém, ouvir um desabafo, resolver uma pendência doméstica ou participar de uma decisão familiar. A sua tendência é dizer sim imediatamente, movido pela compaixão.
Mas hoje a vida te pede uma pausa. Pergunte a si: eu posso fazer isso sem me prejudicar? Eu quero fazer isso com alegria ou com culpa? Eu estou ajudando ou eu estou tentando comprar paz? Quando você ajuda por culpa, você se ressente depois. Quando você ajuda com consciência, você fortalece vínculos. Você pode perceber que algumas dinâmicas familiares estão pedindo atualização. Talvez você esteja assumindo um papel que já não combina com quem você é. O papel do mediador, do que resolve, do que cede, do que não reclama. Hoje, você pode começar a mudar isso sem brigar. Como? Sendo mais claro, dizendo o que dá e o que não dá, colocando limites com respeito. E, se alguém reagir mal ao seu limite, isso mostra que o limite era necessário. Para alguns piscianos, este dia traz vontade de estar mais perto da casa, do ninho, de organizar o ambiente, de limpar, de arrumar, de colocar ordem. Faça isso. O seu espaço reflete seu estado interno. Quando você cuida do seu lar, você está cuidando da sua mente. Jogue fora o que pesa, doe o que não faz mais sentido, abra a janela, troque a energia. Pequenos gestos domésticos podem ser um ritual de recomeço. Se houver conflito familiar, a sua melhor estratégia hoje é evitar o drama e buscar a verdade simples. Não alimente conversas paralelas, não caia em fofoca, não tente ganhar discussão. Seu objetivo deve ser preservar sua paz e sua dignidade. Às vezes, a forma mais sábia de amar um familiar é não entrar no jogo emocional que ele propõe. Você pode amar e ainda assim dizer: eu não vou discutir, eu não vou me explicar, eu não vou carregar isso. Para quem tem filhos ou cuida de pessoas mais novas, o dia pede atenção ao exemplo. Peixes ensina pelo coração, pelo afeto, pela presença. Hoje, escolha estar realmente presente por alguns minutos, sem celular, sem pressa. Uma conversa curta e sincera pode curar mais do que um dia inteiro de distração. Se você sentir que alguém na família precisa de acolhimento, ofereça, mas sem se perder. Seja porto, não seja oceano sem margem. Se você mora longe da família ou sente saudade de raízes, pode bater uma nostalgia. Use isso a seu favor, relembre o que te fortaleceu, resgate uma tradição que te faz bem. Cozinhe algo que te conecte com memórias boas. Mas não idealize o passado como se ele fosse perfeito. Você não precisa voltar para trás para se sentir seguro. Você pode construir segurança no presente. Há também um ponto importante sobre perdão. Peixes têm uma capacidade enorme de perdoar, às vezes até antes do pedido. Só que perdão não é permissão para repetir. Hoje, o universo te lembra: perdoar é libertar seu coração, mas manter limite é proteger sua vida. Você pode perdoar e ainda assim manter distância. Você pode amar e ainda assim escolher não conviver com o que te machuca. Se existir uma pendência antiga, um assunto que ninguém resolve, este é um bom dia para dar um passo pequeno, mas real. Uma mensagem, um convite para conversar, um acordo prático, um gesto que mostra maturidade. Você não precisa resolver tudo hoje, mas você pode iniciar uma mudança. No fundo, a energia familiar de 7 de janeiro de 2026 te traz uma missão: ser sensível sem ser refém. Ser amoroso sem ser sacrificado. Ser parte sem perder a própria identidade. Saúde. Peixes, a sua saúde é diretamente influenciada pelo seu estado emocional. Você pode estar fisicamente bem e, ainda assim, sentir cansaço quando está absorvendo demais. Ou pode estar com o corpo pedindo atenção, mas você ignora porque está cuidando de outros. Hoje, 7 de janeiro de 2026, o seu corpo fala mais alto, e ele não fala para te assustar, ele fala para te orientar. O primeiro ponto é descanso. Você pode achar que está descansando, mas sua mente não para. E mente acelerada para peixes é como água turva. Você perde clareza, perde energia e perde leveza. Hoje, priorize pausas reais. Pausa real é respirar sem pressa, é ficar alguns minutos sem estímulo, é tomar um banho com atenção, é deitar sem se punir. Se você puder, durma um pouco mais. Se não puder, faça microdescansos durante o dia. 5 minutos de silêncio podem ser medicina. O segundo ponto é hidratação e alimentação. Peixes precisa de água, literalmente e simbolicamente. Beba água com intenção.
E escolha alimentos que te deixem mais estável. Evite exageros que depois geram culpa. O seu corpo responde melhor a equilíbrio do que a extremos. Se você sentir vontade de doce ou de algo mais pesado, observe se é fome ou se é carência emocional. Às vezes, você não precisa de comida. Você precisa de aconchego, de pausa, de colo, de música, de conversa boa, de um tempo sem cobrança. O terceiro ponto é a sensibilidade energética. Você pode se sentir drenado em lugares cheios, conversas tensas ou ambientes confusos. Hoje, proteja seu campo. Isso não significa isolar-se do mundo. Significa escolher onde você coloca a sua presença. Se você tiver que estar em um ambiente pesado, crie uma âncora, uma respiração, um objeto, uma música, uma intenção antes de entrar. E, quando sair, limpe a mente com algo simples. Caminhar, tomar banho, trocar de roupa, abrir janela, organizar o quarto. O quarto ponto é movimento. Peixes melhora quando mexe o corpo de um jeito suave. Alongamento, caminhada, dança em casa, yoga, qualquer coisa que faça a energia circular. Você não precisa de intensidade para sentir efeito. Você precisa de constância. O seu corpo não quer guerra, ele quer fluxo. Atenção especial para sinais de estresse acumulado, dores de cabeça, tensão no pescoço, sono irregular, ansiedade silenciosa, queda de energia, sensação de peso no peito, irritação que surge do nada. Esses sinais não significam fraqueza, eles significam que você passou do limite por tempo demais. Hoje é um ótimo dia para fazer uma escolha diferente. Dizer não, adiar o que pode esperar, pedir ajuda, dividir tarefas, diminuir exigência. Cuide também da sua saúde emocional como prioridade. Se você estiver triste, não se esconda de si. Escreva o que sente. Fale com alguém confiável. Procure terapia se for possível. Você não precisa aguentar tudo sozinho. Peixes têm uma tendência a se isolar quando está mal, porque não quer incomodar. Mas você incomoda menos quando pede ajuda no começo do que quando desaba no fim. Outra recomendação do dia envolve limites digitais. Excesso de tela bagunça seu sono e sua sensibilidade. Se puder, diminua estímulos à noite. Troque isso por um ritual, chá, leitura leve, música calma, respiração. Seu corpo vai agradecer, e sua mente vai ficar mais limpa para ouvir sua intuição sem ruído. Se você está em tratamento ou precisa cuidar de algo específico, hoje é um bom dia para compromisso com o básico, seguir orientações, não abandonar rotina, não pular etapas. Peixes quer cura rápida, milagre. Mas a cura verdadeira, quase sempre, é diária, simples e consistente. A mensagem central da sua saúde, em 7 de janeiro de 2026 é clara. Você não pode ser templo para todos e ruína para si. O seu corpo é sua casa. E hoje é dia de voltar para casa. Carreira. Peixes, na carreira, 7 de janeiro de 2026 te pede foco, mas um foco que respeite a sua natureza criativa. Você funciona melhor quando tem propósito. Você pode até cumprir tarefas mecânicas, mas quando entende o porquê, você voa. Hoje, a energia do trabalho favorece planejamento, organização e decisões práticas, desde que você não se auto-sabote com medo de não ser bom o suficiente. Existe uma oportunidade de mostrar maturidade. Talvez você tenha que assumir uma responsabilidade, responder com profissionalismo, resolver um problema com calma ou lidar com alguém exigente. A sua maior força hoje é manter a serenidade. Você não precisa provar nada gritando. Você prova com consistência. Você prova com entrega. Você prova com qualidade. Se você trabalha com áreas criativas, comunicação, cuidado, saúde, artes, espiritualidade, educação, atendimento ao público ou qualquer campo em que você toca pessoas, este pode ser um dia de inspiração útil. Não é apenas inspiração estética, é inspiração que vira resultado. Anote ideias, organize projetos, de forma ao que estava só no sonho. Peixes têm um universo interno riquíssimo, mas às vezes perde porque não o registra. Hoje, registre. Se você está procurando emprego ou buscando mudanças, o dia pede estratégia. Ajuste currículo, melhore a apresentação, pesquise com calma, faça contatos com respeito. E,
Principalmente, não se ofereça por menos do que você vale só para sair da ansiedade. Ansiedade é péssima conselheira. O que é seu, chega com caminho. E o caminho começa com escolhas alinhadas. Cuidado com dispersão no ambiente profissional. Você pode começar algo e, no meio, lembrar de outra coisa e depois outra, e no final não conclui. Para evitar isso, escolha 3 prioridades para o dia. 3, não 20, e conclua o que dá. Conclusão hoje vale mais do que perfeição. Você tende a revisar demais, esperando ficar impecável. Só que impecável é inimigo do feito. Faça bem e entregue-o. Depois melhora. Se houver tensão com colegas ou chefias, não leve para o pessoal. Peixe sente como pessoal porque é empático. Mas nem tudo é sobre você. Às vezes, é só pressão do ambiente. Faça sua parte, comunique com clareza, mantenha a postura. E se perceber que existe desrespeito real, coloque limite. Postura não é submissão. Postura é dignidade. Para quem empreende, o dia favorece ajustes financeiros e de estrutura. Rever preços, rever prazos, organizar processos, melhorar atendimento, atualizar materiais, colocar ordem. Você pode sentir que isso é chato, mas é exatamente isso que dá liberdade para criar depois. Estrutura é o que protege o seu dom. Há também um tema de reconhecimento. Você pode receber um elogio, um retorno positivo, uma oportunidade ou um sinal de que seu trabalho está sendo visto. Receba. Não minimize. Peixes costuma dizer, não foi nada. Foi sim. Foi sua dedicação. Foi seu talento. Hoje, aprenda a aceitar o lugar que você merece sem culpa. Se você está em um ambiente que drena sua energia constantemente, o dia pode trazer clareza sobre isso. Talvez você esteja tolerando demais. Talvez você esteja ficando por medo de mudar. Talvez você esteja esperando que alguém te valorize sem você se posicionar. Hoje, pergunte, eu estou crescendo aqui ou eu estou me apagando? A resposta vai te orientar. Um ponto importante, não misture sua vida emocional com decisões de carreira. Se você estiver sensível, evite tomar decisões drásticas no impulso. Em vez disso, planeje. Anote, converse com alguém de confiança. Olhe prós e contras. Peixes decide pelo coração, e isso é lindo, mas hoje o universo te pede coração com chão. A mensagem da carreira em 7 de janeiro de 2026 é: você é mais capaz do que imagina, mas precisa parar de se diminuir para caber. Você não veio para caber, você veio para contribuir. Finanças. Peixes, finanças para você não são só números, são sensação de segurança, liberdade, dignidade e possibilidade de cuidar de quem você ama. E, justamente por isso, o dinheiro pode te gerar ansiedade ou até culpa. Em 7 de janeiro de 2026, a energia financeira pede clareza, organização e escolhas conscientes. Não é um dia de grandes riscos. É um dia de arrumar o que já existe e fortalecer seu chão. Primeiro, observe seus gastos recentes sem julgamento, sem vergonha, sem punição. Apenas observe. Peixes às vezes evita olhar para números porque tem medo do que vai sentir. Mas quando você olha com calma, você retoma poder. Hoje, um simples ato como anotar despesas, revisar contas, planejar o mês ou organizar pagamentos já muda sua energia. Você se sente mais no controle e isso diminui a ansiedade. Segundo, cuidado com compras por emoção. Você pode sentir vontade de gastar para aliviar tensão, para se recompensar, para se distrair, para preencher vazio. Antes de comprar, pergunte: eu preciso disso ou eu estou tentando sentir algo? Se for necessidade, ok. Se for emoção, procure outra forma de se acolher. Às vezes, o que você quer não é um objeto. É descanso, é afeto, é silêncio. Terceiro, este é um bom dia para negociar e conversar sobre dinheiro com maturidade, seja com parceiro, família, clientes ou colegas. Se houver algo pendente, trate com clareza, evite indiretas, evite deixar acumular. Dinheiro mal conversado vira ressentimento. E peixes, quando ressente, se fecha e depois se confunde. Hoje, faça diferente. Fale cedo, fale limpo, fale com respeito. Quarto, pense em valor.
valor do seu trabalho, valor do seu tempo, valor da sua energia. Peixes têm uma tendência a oferecer demais e cobrar de menos, como se o dinheiro diminuísse a pureza do que você faz. Isso é uma ilusão que te enfraquece. Cobrar bem não te torna frio, te torna sustentável. E quando você é sustentável, você pode ajudar mais, criar mais, viver melhor. Hoje, alinhe preços, prazos e limites. Se você está esperando receber algo, pode rever o movimento. Mas a recomendação é: não conte com dinheiro que ainda não entrou. Planeje com o que você tem. Isso evita a frustração. Se entrar mais, ótimo. Mas sua paz não deve depender de promessas. O dia também favorece pensar em metas pequenas e reais. Em vez de sonhar com um salto enorme, escolha uma meta prática para o mês. Poupar um valor possível. Quitar uma dívida específica. Organizar uma reserva. Cortar um gasto recorrente que não te serve. Pequenas vitórias constroem estabilidade. E estabilidade para peixes é liberdade emocional. Se você está com dívidas, não se desespere. Desespero te paralisa. Hoje, o caminho é mapa. Lista, prioridade, negociação, ação. Um passo por vez. Você não precisa resolver tudo de uma vez. Você precisa começar e manter. Se você está em um período de prosperidade, o cuidado é não gastar para provar algo. Peixes pode querer agradar, presentear, salvar, compensar. Faça isso com equilíbrio. Generosidade é linda, mas não quando te deixa vazio depois. Seja generoso e também responsável com o seu futuro. Outro tema do dia é intuição financeira. Você pode sentir que algo não está certo em uma proposta, uma parceria ou um gasto. Ou pode sentir que uma oportunidade é boa, mas precisa de mais informação. Confie no seu sentir, mas confirme com dados. Intuição com checagem é o seu ouro hoje. A mensagem financeira de 7 de janeiro de 2026 é: dinheiro é ferramenta, não identidade. Use a ferramenta para construir paz. E para construir paz, você precisa de clareza, limite e constância. Final, Peixes, 7 de janeiro de 2026 chega como um lembrete suave e firme. A sua sensibilidade é um dom, mas não pode ser uma sentença. Você não nasceu para carregar tudo, adivinhar tudo e salvar todos. Você nasceu para amar com presença, criar com verdade e viver com dignidade. Hoje, o universo te pede 3 atitudes simples que mudam o seu caminho. A primeira: escolha um limite e honre. Pode ser um não, pode ser um horário, pode ser uma pausa, pode ser uma distância saudável. Um limite bem colocado hoje vale como proteção para o mês inteiro. A segunda: escolha uma conversa honesta. Não para brigar, não para provar, mas para clarear. Diga o que você sente com respeito. Peça o que você precisa sem medo. E se a resposta do outro mostrar que não há reciprocidade, aceite o que a realidade está te ensinando. Você não precisa insistir onde não há cuidado. A terceira: escolha um gesto de cuidado com você. Algo pequeno e real. Um descanso, uma caminhada, um banho demorado, uma organização do seu espaço, uma alimentação mais leve, uma música que te acalma, um tempo sem telas, um compromisso com seu corpo. Você não é uma máquina de acolhimento. Você é uma vida. Se hoje você sentir confusão, volte ao básico. O que é verdade agora? O que eu sei? O que eu sinto? O que eu preciso? E então, com calma, faça uma escolha alinhada. Não há escolha perfeita. A escolha honesta. Lembre de uma coisa: você não precisa esperar o mundo ficar gentil para você se tratar com gentileza. Você pode começar agora. E quando você começa, a vida responde. Aos poucos, do jeito dela, mas responde. Que o seu 7 de janeiro de 2026 seja um dia de mar calmo por dentro, mesmo que o mundo lá fora faça barulho. Você é mais forte do que pensa, justamente porque sente. E hoje você aprende a sentir sem se perder.